Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Tema do dia 25, volume 2, capítulo 1. Capítulo 1, 2. Agora, enquanto via o confessor, lembrei-me que ele me tinha dito que devia escrever sobre a fé, o modo como Jesus me tinha falado sobre esta virtude. Enquanto pensava nisto, num instante o Senhor atraiu-me de tal forma para si, que me senti fora de mim mesma no céu, juntamente com Jesus,
e disse-me estas palavras preciosas: a fé é Deus. Mas essas duas palavras continham uma luz imensa que é impossível explicá-las. Mas como posso dizer? Na palavra fé, compreendia que a fé é o próprio Deus. Assim como o alimento material dá vida ao corpo, para que não morra, assim a fé dá vida à alma. Sem a fé, a alma está morta. É o que foi dito, né? Para a satisfação do corpo, o alimento material, a gente vai atrás, né? E se alimenta até ao além da saciedade, né? Porém, do espiritual, como foi dito, né? Dessa padaria, onde está lá o pão vivo que desceu do céu, né? Jesus. As pessoas não entram para se alimentar deste pão e nem tampouco levam aos outros, né? Mas ficam, como foi dito, do lado de fora, né? Apreciando a vitrine, buscando, né, com a sua própria força, querer pagar com o seu dinheiro, né, com o seu esforço, com o seu sacrifício, com as suas ofertas. Né? Mas Deus quer se dar, né? Deus quer se dar totalmente, né? Quer fazer morada na criatura. Né? Se é a vida da criatura. Né? Que é o que é dito, assim como o alimento material dá vida ao corpo para que não morra, assim a fé, né? A fé que é Deus, dá vida à alma. Sem a fé, a alma está morta. A fé vivifica, a fé santifica, a fé espiritualiza o homem e o faz ter fixos os olhos num ser supremo, de modo que nada aprende das coisas aqui embaixo. E se as aprende em Deus. Essa criatura tem Deus como primazia. É como naquele vídeo que o pastor dizia sobre o avivamento. Não é rezando sem parar, clamando dia e noite que o avivamento virá, mas sim quando colocarmos Deus do centro, quando tirar, né, o homem do centro e colocar Jesus no centro. Jesus ser o centro da nossa vida, Jesus ser aquilo que nos move, aquilo pelo qual nos movemos. Se buscamos algo, é em Deus, é para Deus. E não para uma satisfação própria, não querendo fazer com nossa própria força. A felicidade de uma alma que vive de fé. Seu voo é sempre para o céu. Em tudo que lhe acontece, se olha sempre em Deus. E eis como, na tribulação, a fé a eleva em Deus, e não se aflige, nem sequer um lamento, sabendo que não deve formar aqui a sua alegria, senão no céu. E Jesus nos ensinou bem, porque olhamos para a vida de Jesus, a vida de Nossa Senhora, e ao mesmo tempo, sem lamentações, pelo contrário, ofertas contínuas, de sacrifício, de vida, em prol da maior glória de Deus e a salvação das almas, cuja foi a vida de Jesus, para nos ensinar a viver essa obediência, essa resignação à vontade de Deus, apesar de. Assim, se a alegria, a riqueza, os prazeres a circundam, a fé a eleva em Deus e diz entre si: quanto mais feliz e mais rica serei no céu. Por mais que o mundo
nos traga grandes satisfações, isso não é nada diante do que o céu tem para cada um de nós. Até o que foi dito, e realmente o que se diz toda vez, eu mesmo já ouvi aqui, né? Se pergunta se alguém quer morrer, né? Ninguém quer, né? Quer-se tanto encontrar com Deus, mas não quer morrer, né? Se vê ainda tão necessitado de realizar os seus planos, os seus sonhos terrenos. Mas aquilo que é o principal, né? Que é nos unirmos a Deus, né? A pessoa claramente, né? Diz que não quer. Ela prefere as suas coisas, né? Prefere o que há ainda de conquistar, de material, de terreno, longe de Deus. Não consegue, né, entender que muito mais e infinitamente maior é o que Deus tem para nós no céu. E não digo aqui de satisfações, consolações, não, mas de poder viver nessa presença de Deus. E na divina vontade, a maior de todas as graças, né? É já em vida viver essa bem-aventurança, ser essa morada de Deus, ser esse paraíso na terra, né? Vejamos a vida de Nossa Senhora. Então esses bens terrenos, ela se irrita, os despreza e os coloca debaixo dos pés. É o que os protestantes também não entendem, né, de Nossa Senhora. Ela que já havia recebido tudo, recebeu em seu ventre, trouxe ao mundo o próprio Deus. E eles insistem em dizer que Nossa Senhora teve outros filhos, ou seja, um amor carnal, um amor terreno, né? A vida conjugal com São José. Né? Uma vez que se tem tudo, não se busca, não anseia nada de terreno, né? Mas está sempre suspenso, está sempre em Deus. Mas aí vai dizer, né, que nem no começo do 3 diz, né? Mas se busca alguma coisa terrena, se busca em Deus. Mas o fato é, a verdade é que ela não buscou nada de terreno, mas só o que é divino, somente as coisas do céu, somente a Deus, né? E o que está dizendo o próprio texto, então esses bens terrenos ela se irrita, os despreza e os coloca debaixo dos seus pés, né? O propósito que ambos tinham, tanto Nossa Senhora, mas também São José, de viver, né, essa castidade, de viver para Deus e não para si. Parece-me que há uma alma que vive de fé. Acontece como a uma pessoa que possui milhões e milhões de moedas e até reinos inteiros, e outra pessoa quer oferecer um centavo aqui. Aquilo que não entra na cabeça, né, dos irmãozinhos separados. Se ela já tem milhões e milhões, vai querer aceitar uma moeda de um centavo de alguém para quê? Agora o que diria aquela? Não se indignaria, não o jogaria na cara? E acrescento: e se esse centavo estivesse todo enlameado como são as coisas terrenas, e além disso, se lhe fosse dado só em empréstimo? Então ela diria: imensas riquezas gozo, possuo, e você se atreve a me oferecer este vil centavo tão enlouquecido e por pouco tempo? Tão enlameado e por pouco tempo enlouquecido?
Eu creio que viria em seguida a olhar e não aceitaria o dom. Assim faz a alma que vive de fé a respeito das coisas terrenas. Nossa Senhora era propriamente a fé, né? Como vou dizer, ela que de antemão recebeu, né, todos os méritos e atributos de Jesus, né, que fez dela imaculada, aquela que acreditou sem pestanejar em nenhum momento, tanto como disse a fé é Deus, ela que teve Deus, né, que Deus se encerrou no seu ventre. Então, que foi dito, né, de que Deus fez dela por graça o que ele próprio era por natureza, é por natureza. Então, continuando agora, vamos para outra vez a ideia do alimento. O corpo tomando o alimento não só se sustenta, mas participa da substância do alimento, que se transforma no mesmo corpo. Agora, assim a alma que vive de fé, como a fé é o próprio Deus, a alma vem a viver do mesmo Deus, e alimentando-se do mesmo Deus, vem a participar da substância de Deus. E participando, vem a assemelhar-se a Ele e a transformar-se com o mesmo Deus. Portanto, a alma que vive de fé, acontece que santo é Deus, santa é a alma. Potente Deus, potente a alma. Sábio, forte, justo Deus, sábio, forte, justa alma. E assim de todos os demais atributos de Deus, porque ela se funde a Deus, né? É o que somos chamados a viver na divina vontade. A ser uma só vontade, uma só vida, um só coração, um só pensamento. Em suma, a alma torna-se um pequeno Deus. Oh, a bem-aventurança desta alma na terra, para depois ser mais bem-aventurada no céu. Que é o que vai dizer num trecho, né, quando Jesus leva Luísa ao céu, que ele a apresenta a todos, aos anjos, aos santos, toda a corte celeste, né? Eis um triunfo da minha vontade, né, que era Luísa, que era ele mesmo a viver nela, uma vez que ela renunciou à sua vontade humana para viver o querer divino. E aí tem aqueles outros que dizem, né, não, eu não sou digno disso. Né? Deixa eu ficar aqui onde eu tô porque eu não sou digno. Né? E recusa o dom de Deus, estando obstinado em si mesmo, seu amor próprio. Digno não é mesmo, é tudo graça de Deus, tudo é Deus quem faz. É o que foi dito, não adianta eu rezar 24 horas por dia, igual eu mesmo sou. Né? Eu rezava 2 rosários por dia. E como foi dito, né, sobre a pessoa, a irmã lá do Instituto Hesed, que reza o rosário pensando, né, pensando nas contas do rosário, pensando nos pedidos de oração das pessoas. Mas Jesus mesmo, né, o centro não é Jesus nesse momento, o centro é aí as continhas do texto e as orações das pessoas. Que é o mesmo que o rapaz, o pastor lá dizia. É Jesus que precisa ser o centro. Nós temos que desaparecer, sair da frente. Né? É preciso que ele cresça e eu desapareça. Então não tenho que ter as minhas preferências, ainda que seja uma lista,
intenção de estar rezando por alguém, mas o que foi dito que nos chama a ser esses reparadores no íntimo da nossa alma, né? Ser essa morada para Deus e assim, por meio da vida divina que vivemos e trazemos na nossa mente, no nosso coração, assim como Deus tem toda a criatura encerrada nele, trazemos todas diante dele, a fim de que ele venha, né, a derramar suas bênçãos na, na alma desse irmão do passado, presente e futuro. Até o que foi retomado, né, mencionado de novo, a questão do ovário benéfico. Mas não se trata de ficar perturbado por aqueles que não estão nem aí, que estão distante de Deus. Mas é se voltar para Deus, a corresponder, a satisfazer Ele. Consequentemente, né, Deus, estando satisfeito com a sua criatura, derramará bênçãos e graças na vida dos outros, a fim de que também esses outros possam se abrir à luz da verdade e fazer essa caminhada todos nós juntos, de modo a dar a glória a Deus e continuar, né, na salvação das almas. E até o que Nossa Senhora diz nos 31 dias com Maria, né, que o céu nunca esteve fechado para ela, ela ia e voltava sempre, continuamente. E aqui da nossa parte também, que o nosso íntimo, nosso coração nunca esteja fechado para Deus, que Ele possa vir continuamente, né? Assim como era frequente as visitas que Jesus fazia a Luísa, né? A fim de que sempre que Ele queira, né, nos desabafar algo, né, pedir alguma reparação da nossa parte, que estejamos sempre à disposição dEle, atentos a Ele, a corresponder a Ele, né? Ao contrário de outros irmãos que vivem em função de ofender a Deus, né, com suas vidas, com suas atitudes, né, de todas as formas. Então não se trata de eu ir até esse irmão, mas de ir até Jesus a repará-lo, né, porque muitos deles, como foi dito, né, o ato da divina vontade que se estende a todos do passado, presente e futuro, às vezes possamos vir a ter uma situação em casa mesmo, né? Mas não se trata de forçar ninguém, mas é pela liberdade de cada um. Jesus mesmo não violenta ninguém, esperou 6.000 anos. E agora, até mesmo agora, muitos que mesmo querendo ainda encontram tanta resistência dentro de si. Então vai continuar a compreender também o que significam aquelas palavras que o Senhor diz às suas almas prediletas. Eu te desposarei na fé. Pela fé, esta criatura torna-se esposa de Cristo. E é Ele quem diz, eu te desposarei na fé. Que o Senhor, nesse místico matrimônio, vem dotar as almas de suas mesmas virtudes. É a vida divina de Jesus, é o que somos chamados a dizer desde sempre, né? Em nome de Jesus. Ele sim. Ele sim. Seu nome sim tem o peso e a propriedade, né? Para sanar, para curar, para solucionar, para resolver todos os problemas humanos e também espirituais. Como ele disse, né? Como é dito, é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, né? Por ele todas as coisas foram feitas.
né? Sem ele nada foi feito, tudo foi feito para ele e por ele. E continuando, tudo já foi feito, tudo. Resta agora da parte da criatura a correspondência dela, né? A vivência e a resignação à sua divina vontade. Até lembrando aqui o que diz no vídeo, né, da escola, né, do volume 1. Jesus conhece a cada um de nós. Foi dada a Luísa a pelejar com os demônios. Jesus sabe da fidelidade de cada um, do desejo de cada um permanecer unido a Ele. Mas Ele quer provar esse propósito que temos com Ele, a fim de que reconheçamos o nada que somos, a necessidade, a dependência dele que temos. E assim sempre, continuamente, renunciar à nossa vontade para permanecer na vontade, no querer divino dele. Né? Esse desejo, né, do coração de Deus de ter as suas criaturas rendidas aos seus braços, à sua divina vontade. Parece-me como dois esposos, né, que o Senhor, nesse místico matrimônio, vem dotar as almas de suas mesmas virtudes. Parece-me como dois esposos que, unindo suas propriedades, não se discernem mais as coisas de um as do outro, e ambos se fazem donos de tudo. Aqui, né, esse casamento místico, o que Deus é por natureza, os filhos da divina vontade passam a ser por graça, igual a Deus, pequeno Deus, né? E como o pai disse ao filho, ao irmão do filho pródigo, tudo que é seu é meu, tudo que é meu é seu, né? Tudo que é meu lhe pertence. Que ele reclama que fizestes uma festa lá pro filho pródigo e para ele nunca havia dado um cabrito para festejar com os amigos. Né? Da mesma forma ele já rico, possuidor de tudo, né? Possuidor de tudo, se apega a um detalhe mínimo desse, né? A um centavinho. Porém, como disse, era preciso a festa porque o seu irmão estava perdido e foi encontrado, estava morto, tornou-se a vida, havia perdido tudo, perdeu a fé, perdeu a esperança, perdeu tudo. Restou-se, né, uma pequena parte de esperança, que é o que o moveu a retornar. Nada mais é que o germe de Deus, né, que há no íntimo de toda criatura que buscava reencontrar, né, a sua parte, né, que é Deus, a sua parte primordial, né, que conserva nela então o sopro de vida. E assim, estando mais unido a Deus, fundido a Ele, mais vida temos, né? Menos de vida humana e mais de vida divina. A ponto de vivermos do divino, não mais no humano, nas nossas misérias, na nossa pobreza, com os nossos farrapos, como dizia no trecho outro dia. Não discernem mais as coisas de um e as de outro. E ambos se fazem donos de tudo, mas no nosso caso, a alma é pobre. Todo bem é por parte do Senhor que a torna partícipe da sua substância. Então a alma não traz nada, não acrescenta nada. Tudo são os méritos e atributos de Jesus. A alma só traz o seu nada.
o vazio, para ser preenchido, para ser enchido de Deus. A vida da alma é Deus. E o vazio que há no nosso íntimo só pode ser preenchido por Deus. E não com coisas materiais. E não com afeto a pessoas, apegos, desordem. Não, é Deus que é do tamanho do vazio que há, na alma de nós criaturas. A vida da alma é Deus, a fé é Deus. E a alma, possuindo a fé, vem a enxertar em si todas as outras virtudes, de maneira que a fé está como rei no coração, e as demais virtudes estão ao seu redor, como súditas servindo a fé, assim que as mesmas virtudes, sem a fé, são virtudes que não têm vida. Posso fazer grandes coisas, grandes atos, mas se não estiver unido, fundido a Deus, não tem a vida, não tem o selo do divino. Como Jesus diz no outro momento também, não tem o selo da cruz. Tudo façais com espírito de sacrifício. Mas sacrifício por quê? Por amor a Deus. Se for um sacrifício que se faz em prol de si mesmo, não tem vida. Parece-me que Deus, em dois modos, comunica a fé ao homem. A primeira é no santo batismo, que independe totalmente da pessoa. Tudo graça é dom de Deus. Diferente do pensamento de uma pessoa que diz que precisa sentir o chamado, precisa sentir isso e aquilo para poder ser batizado, Eu disse, não, Deus não espera ninguém ser santo para tornar-se apto de receber o batismo. Pelo contrário, é o batismo que nos sustenta, que nos dá força. A primeira é no santo batismo e a segunda é quando Deus bendito, depositando uma parte de sua substância. A segunda é quando Deus bendito, depositando uma parte de sua substância na alma, lhe comunica a virtude de fazer milagres. Uma parte de sua substância na alma, ou seja, dele mesmo. O que foi dito dos discípulos, os apóstolos realizavam milagres. Paulo, onde tocava a sua sombra, curava as pessoas. Até o que foi dito. Até mesmo Judas realizou milagre. Mas por mérito deles, não. Mérito e atributos divinos de Jesus. Em nome de Jesus. E não de si mesmos. Totalmente dom gratuito de Deus. Diferente do que, mais uma vez, a moça me diz, eu sempre trago que eu não me conformo. De precisar sentir um chamado, de precisar ter um dom extraordinário. Esse é o sinal de que a pessoa deve se batizar, porque Deus a escolheu. Do contrário, ela por si mesma não vai lá a se batizar, a ser batizada. Como que foi falado aí, das pessoas em que diante dessa padaria elas não entram a consumir o pão da vida que está sendo distribuído gratuitamente. Elas não entram e ficam tudo cheia de escrúpulos, de receio. Não se aproximam porque, até como foi dito, não tem nenhum padre. A igreja não fala nada, os bispos não falam nada, Vamos ficar aqui de fora olhando.
Então, depositando parte de sua substância na alma, lhe comunica a virtude de fazer milagres, como a de poder ressuscitar os mortos, curar os doentes, parar o sol e assim por diante. Oh, se o mundo tivesse fé, mudaria para um paraíso terrestre, né? A fé em Jesus Cristo, né? Porque tem-se fé em tantas coisas. Até outro dia eu ouvi falar, eu tô protegida, porque eu tenho um pezinho de pimenta, né, na varanda da minha casa. Então a fé está em muitas das coisas, menos naquilo que ela deveria estar, né? Em fusão com a divina vontade, com o querer divino. Oh, quão alto e sublime é o voo da alma que se exercita na fé. A mim parece-me que a alma, exercitando-se na fé, faz como aqueles tímidos passarinhos que, temendo ser tomados presos pelos caçadores, ou bem por qualquer outra insídia, fazem sua morada no topo das árvores, ou bem nas alturas, quando depois são obrigados a tomar o alimento, descem, tomam o alimento e rapidamente voam à sua morada. E alguém mais prudente toma o alimento e nem sequer o come na terra, para estar mais seguro, o leva ao topo das árvores e lá o come. Aqui me lembra um ponto, né, da santidade e das virtudes. E também, bem isso, volume 2, né, ainda são virtudes. No fim aqui do que é dito, né, que essa ave toma o alimento e nem fica, né, para comer, vai comer nas alturas a fim de não ser pego, ou seja, ela não quer se contaminar, não quer pôr a mão na sujeira, né? Não quer tocar no pecado do outro porque vai me contaminar, né? São virtudes humanas. Na divina vontade, Jesus nos mostra o que tem acontecido no mundo a fim de repararmos ele. Tamanhas são as ofensas dos outros e se não há quem, como é dito, né, a fé entra pelos ouvidos. Se não há quem fala a verdade, aponta a verdade, defende a divina vontade, como vão, né, abandonar certas atitudes, certas práticas? Então, retornarmos esses anunciadores, esses distribuidores dos pães, né, do pão da divina vontade, a fim de que todos possam, né, retornar ao caminho da verdade, da vida que Deus sonhou para cada um de nós, né, nos unindo a Ele, à vontade, aos propósitos e desígnios dele, né, sem receio de o Senhor me chamou aí em tal lugar, o Senhor me trouxe tal situação, mas eu vou passar adiante para não me comunicar, me contaminar, e isso e aquilo, né? Não é nada disso. Muito pelo contrário, ele não quer mais fazer por nós, mas nós, na divina vontade, é que vamos fazer por amor a ele. Nada de ficar escondido, escondido para não se contaminar com as coisas, como uma pessoa falava outro dia, eu nem aceito esse tipo de noticiário por conta disso e daquilo, né? Jesus nos quer em meio a tudo isso, a fim de ser lá, né, nós, a voz da divina vontade, a luz da verdade.
Continuando assim a lama. Assim a alma que vive da fé é tão tímida das coisas terrenas, que por temor de ser assediada, nem sequer lhes dirige um olhar. Sua morada está no alto, acima de todas as coisas da terra e especialmente nas chagas de Jesus Cristo. É a nossa vida, a nossa paixão. Não vamos se fixar as coisas terrenas, mas termos esse olhar fixo em Deus, nas suas coisas. Assim a alma que vive de fé é tão tímida das coisas terrenas, não olha, que por temor de ser assediada, nem sequer lhes dirige um olhar. Aqui mais uma vez, a virtude, o renunciar a situações para não viver elas, para não participar, não estar junto, podendo fazer e devendo fazer algo e não faz. Damos morte à vida divina em nós. Priorizamos a nossa virtude. Priorizamos o nosso ato virtuoso, porque, não vou falar nada não. A pessoa pode se ofender, se magoar comigo. E aí, se eu não falo, eu calo a vontade divina. São os partos divinos, os abortos divinos, pelo contrário. Se eu me silencio e não falo, e não partilho, não participo, é preciso estar onde Deus nos plantou e ir onde Ele nos move a ir. Assim a alma que vive de fé é tão tímida das coisas terrenas que, por temor de ser assediada, nem sequer lhes dirige um olhar. Sua morada está no alto, acima de todas as coisas da terra, especialmente nas chagas de Jesus Cristo. E desde dentro delas, beatas moradas geme, chora, reza e sofre, junto com seu esposo Jesus, sobre a condição e miséria em que se encontra o gênero humano. O que ela me trouxe não é ficar angustiado, apreensivo, por conta da situação em que se encontra a humanidade nos dias de hoje. Nos voltarmos a Ele, a fim de que Ele vá, com o seu vale benéfico nas mentes de todos, a fim de que todos cheguem a esse conhecimento dessas verdades. Que eu acredito desde dentro daquelas beatas moradas, as suas chagas, geme, chora, reza e sofre, junto com seu esposo Jesus, sobre a condição e miséria em que se encontra o gênero humano. Então, esse é o motivo para intensificarmos ainda mais a nossa adesão, nosso avanço na vida divina, a fim de que, com mais consciência, possamos também igualmente reparar Jesus com mais consciência, a fim de que Jesus possa mais e mais derramar bênçãos, ó vale benéfico sobre as mentes. Então, enquanto ela vive naquelas moradas das chagas de Jesus, o Senhor dá-lhe uma parte de suas virtudes, e a alma sente em si aquelas virtudes como se fossem suas. Mas, contudo, adverte que, se bem as vê suas, ou possuí-las é-lhe dado, que foram comunicadas pelo Senhor. Só Ele pode dar, só Ele tem a chave. O que o pastor dizia, só Ele tem a chave. Se alguém tenta aí, da sua própria força, estão a querer tirar das mãos de Jesus a chave, coisa que ninguém pode.
Voltando aqui um pouco, vai dizer: a alma sente em si aquelas virtudes como se fossem suas, mas contudo adverte que, se bem as vê suas, ou possuí-las é-lhe dado que foram comunicadas pelo Senhor. É o que dizia ainda há pouco, né? O em nome de Jesus. Vamos fazer em nome dele, por ele, com ele, né? Acontece como a uma pessoa que recebeu um dom que ela não possuía. Agora, o que faz? Toma-o e se faz dona dele, mas cada vez que o olha, diz entre si: isto é meu, mas me foi dado por essa pessoa. Assim faz a alma, a qual o Senhor, desprendendo de si uma parte de seu ser divino, a muda em si mesma. É o Dominus Tecum, né, que diz, a saudação do anjo: o Senhor é contigo. Ele não precisava, não precisaria, mas ele quis tornar a criatura participante no seu plano de criação, redenção e santificação, a fim de vivermos já agora, hoje, em vida, para o céu, para o divino, para a bem-aventurança. Só por amor a Deus, a satisfazer a Deus, corresponder a Ele, não mais com nossas preferências, nossos gostos. Mas que Deus nos ajude a viver esse martírio de atenção, a estar totalmente, voltado para a sua divina vontade. E aqui, o que foi dito, das perguntas que ficam, quando você pensa nessa afirmação: a fé é Deus, o que você consegue entender? De fato, a fé é Deus. Se eu não tenho a Deus, eu não tenho fé. E se, portanto, eu não tenho fé, as minhas atitudes são das mais terrenas e humanas possíveis, a tal ponto de se levar uma vida que ofende terrivelmente a Deus. Como foi dito, a carne é incapaz de agradar a Deus. Que é até o que São Paulo diz, sem a fé não se pode agradar a Deus. Então, por mais que eu tenha uma atitude lícita, se eu não tenho a fé, se eu não creio em Deus, se Deus não é a minha vida, por maior que seja um ato, esse ato não tem vida, e minha alma também se encontra morta nas trevas. Sem fé, a alma está morta. É até o que já vai dizer: a alma está morta. O que pensamos sobre isso? É o que acabei de dizer. A pessoa, então, que não tiver fé, vive só da terra, da carne, sim, vive a satisfazer os seus anseios e desejos. E como foi dito lá em cima, ela não quer se preparar para o grande encontro que haverá de ter com Jesus. Tanto que se convida para ir ao céu já hoje, agora, muitos dirão que não, que precisa ainda fazer muitas coisas. Querem a sua satisfação, a sua alegria aqui na terra, ignorando todo o divino, o eterno. A pessoa, então, que não tiver fé, vive só da terra, da carne, sim, até que Jesus já diz, em outros trechos, vou dar
a ela tudo em vida, porque é a única vida que ela tem. Né? Que tristeza. Né? A alma viver só para essa vida. Né? Como explica que uma pessoa diz ter fé e ainda é tão presa na terra? Posso dizer, essa pergunta, que nem o que Jesus disse. Só Ele é Deus, só Ele é perfeito. Da nossa parte sempre haverá imperfeições, incompreensões, falta de conhecimento, para poder assim gerar o pleno abandono, o abandono geral, sem reserva, sem estar com o pensamento em outro lugar, mas com a consciência de que o que temos é agora. O momento que se tem para amar a Deus é agora. E que, mais uma vez, Jesus, por meio desse trecho, venha a mudar o nosso pensamento, a chave na nossa mente, a fim de que vivamos essa primazia a Jesus, uma vez que as criaturas são a sua prioridade, o motivo pelo qual ele veio a nós. Para nos salvar, acima de tudo, para dar ao Pai a satisfação, a correspondência, a reparação, mas também trilhar esse caminho de santidade na divina vontade, estabelecer o seu plano original, torná-la conhecida. A alma se torna o que Deus é, sim, torna-se um com Ele. Como você consegue um exemplo da alma que consegue viver um atributo de Deus nela? Um exemplo que eu vivi outro dia, em que a pessoa estava blasfemando contra o dom da maternidade, ao passo que ela disse que a maternidade seria uma maldição dada por Deus em castigo do pecado de Adão e Eva, em que eu prontamente respondi a ela com dor no coração de que Deus a perdoasse, porque ela não sabe o que estava dizendo. Esse atributo da misericórdia, do amor, do perdão, reconhecer a ignorância, a falta de conhecimento da pessoa, porque de fato ela não sabe o que está dizendo. Um atributo divino, um ato da divina vontade, a iluminação da consciência, a trazer para ela uma verdade, uma luz de entendimento. Como vemos o matrimônio de Deus com a alma pela fé, o ser com Deus, o ser por graça, o que Deus é por natureza. Isso se dará quando de fato nos acendermos com Ele, deixar o humano, deixar o terreno, ao ponto dele ter essa confiança na criatura. Exemplo, a situação do trecho da escola em que Jesus coloca Luísa exposta a demônios, não para perdê-la, pelo contrário, para que ela pudesse manifestar a ele a sua lealdade, a sua fidelidade. Como diz Nossa Senhora, uma vez que tudo eu me dei a ele,
ele, por sua vez, todo se deu a mim. Mas para isso ele precisa confiar, e a criatura precisa também ter manifestado a ele, ou melhor, mostrado a si mesmo, porque Deus já o sabe, e pode ele nos conduzir aonde ele quiser, uma vez que estamos fundidos a ele. Esse matrimônio, essa fusão de vontades, purificada já, e uniformizada a ele. Então, como vemos almas que se apegam tanto à terra e às pessoas e ainda dizem ter fé, essa limitação da criatura e a falta de conhecimento, que corresponde em falta de amor a Deus, e ainda olha com um olhar de interesse a outras coisas, coisas estas terrenas, tornando assim uma poeira ao nosso coração. Não vou dizer impedindo, mas trazendo um certo dano a essa vida divina em nós, que Jesus espera, esse total desapego da nossa parte às coisas terrenas, ao material, e derramarmos todo o nosso ser aos cuidados dele.